Porta-canetas com suporte para celular. Nesse vídeo você vai ver como transformei essa ideia em realidade. Vamos ver o que deu certo e o que nem tanto. Fique até o final para conferir o resultado completo. Com uma trena vou medir o tamanho dessa madeira e descobri que ela mede exatamente 1,25 m. Mas será necessário serrar a ponta dessa ripa, e para isso vou usar um esquadro para alinhar e um lápis para marcar. E para a madeira não ficar mexendo na hora de serrar, usei uma peça que chamamos de sargento. E agora é só serrar. Esse suporte tem que ter um tamanho, então optei por fazê-lo com 20 centímetros. Então com essa régua de plástico eu já medi na ripa e para marcar usei um lápis de pedreiro. Eu estou serrando com o serrote. Tenho que tomar bastante cuidado, pois quero que fique o mais reto que conseguir. Pronto, aqui eu já tenho a madeira do tamanho que irei utilizar. Ela tem 20 centímetros de comprimento e 10,5 centímetros de altura. Na altura eu vou medir 4 centímetros e marcar na horizontal, conforme seu comprimento. E agora com bastante cuidado eu vou serrar seguindo exatamente a medida que fiz. E aqui eu já tenho as duas peças que irei utilizar. Uma mede 6,5 centímetros de altura e a outra 4. E agora eu vou fazer a parte onde o celular vai ficar. Então vou usar a madeira maior e nela medi 1 centímetro. E depois fiz outro risco, também com 1 centímetro. Nessa parte não vou serrar muito, apenas o necessário para o celular não cair, cerca de meio centímetro. Pronto, assim já está ótimo. E agora eu vou usar um formão. Esse é um formão pequeno. Usando esse formão, mais um martelo, eu fui tirando a madeira na parte de dentro. E ficou assim. Vou melhorar isso mais daqui a pouco. E para segurar a madeira 1 e 2, vou precisar de algo bem resistente. Por isso vou usar esse pedaço de ferro, tipo um vergalhão. Mas ele é muito grande, vamos usar apenas 2 pedaços pequenos. E depois de cortado, vamos furar. Aqui vamos usar uma broca, um pouco mais grossa do que a barra. Marcando com lápis do tamanho que vamos furar e amarrando a fita isolante. Diz meu irmão que isso fura apenas o lugar marcado com fita. Na largura marcamos o meio exato, tanto na primeira madeira quanto na outra. E agora é só furar. E sim, vamos furar apenas um pouco, não é necessário furar tudo, senão vai ficar feio. Lembra dos 2 pedaços de ferro? Aqui estão eles, e as 2 madeiras ficaram assim. Agora é só encaixar tudo isso. Para não rachar, usei um pedaço de madeira. E o suporte está começando a ganhar forma e está ficando incrível. Porém, tem um pequeno problema. O celular não está ficando tão seguro assim no suporte como eu imaginava. Mas esse problema vai ser resolvido completamente na hora do acabamento. E falando nisso, já está na hora. E a primeira parte do acabamento vai ser lixar. E o mais legal de tudo isso é que nós estamos lixando com uma furadeira. Isso mesmo, uma furadeira. Basicamente a lixadeira queimou. Então o que fizemos foi pegar as peças da lixadeira e adaptar na furadeira. E ficou assim, funciona super bem e é fácil de lixar. Então começamos a lixar nessa parte onde apoia o celular. Pois é aqui que vai decidir se o celular vai ficar seguro ou não. Então lixamos o máximo possível, e quanto mais vai lixando, mais vai desgastando a madeira. E é isso que queremos nessa parte. Então depois de finalizar essa parte, fomos lixando as outras. O suporte está muito bem lixado e agora vamos fazer um acabamento que vai fazer total diferença, que vai ser arredondar as bordas e as quinas. Então com muito cuidado fomos lixando levemente as bordas e também as quinas.
E nessa parte onde vamos colocar o celular, não conseguimos lixar com a furadeira. Então eu peguei uma lixa e vou lixar na mão mesmo. Depois com a outra lixa, fui lixando levemente, só para dar uma estilizada mesmo. E depois de passar algumas horas lixando, o resultado ficou incrível. Mas não acaba por aqui, pois ainda restam das partes mais legais desse suporte, o lugar onde as canetas vão ficar. Então, para adiantar, eu já medi e marquei. E para escolher a broca certa, o que fiz foi basicamente pegar uma caneta e ir testando nas brocas até encontrar uma um pouco mais larga que a caneta. Essa está ótima! Eu furei a primeira madeira até atravessar, e a segunda furei apenas um pouco. Desse tanto já é o suficiente para a caneta. Pronto, já está tudo furado, e ficou assim. E com aquela mesma lixa, fui lixando novamente por cima. E no furo, usei aquela outra lixa. Eu peguei algumas canetas para testar. Será que ficou realmente bom? Vamos descobrir. Está aprovado. Para deixar esse suporte ainda mais incrível, vou envernizar e pintar, começando primeiro com a pintura. Para esse projeto, minha ideia é pintar apenas o ferro, mantendo a madeira protegida, sem que a tinta manche ou misture na superfície. Como quero um acabamento mais limpo e preciso, resolvi usar uma fita crepe para proteger a madeira. Peguei a fita e fui cortando em pequenos pedaços, ajustando cada um deles cuidadosamente ao longo das bordas, onde o ferro e a madeira se encontram. Esse processo faz toda a diferença no resultado final. Com a fita aplicada, consigo trabalhar com mais segurança, sabendo que a madeira está protegida. Para realizar a pintura, decidi usar uma tinta de cor preta, pois depois que vernizar vai dar um contraste muito interessante. Além disso, peguei um pincel, desse tamanho já está adequado. Com o material em mãos, comecei a pintar com cuidado, aplicando a tinta de maneira uniforme sobre a superfície. Após terminar de pintar, esperei o tempo necessário para que a tinta seque um pouco e finalmente retirei as fitas que foram colocadas para proteger a madeira. Estamos no dia seguinte e o negócio é o seguinte, esse suporte aqui levou o dia todo para secar essas duas peças. Então bora aproveitar bem o dia de hoje, porque hoje é dia de envernizar. Eu vou envernizar o suporte inteiro, então para isso eu vou usar um verniz e um pincel. Então primeiro eu vou abrir a lata de verniz usando um formão. Eu não consegui abrir a lata com formão, então eu vou usar uma chave de fenda. Aí sim, bem mais prático e rápido. Eu também vou usar luvas porque ontem eu sujei minha mão tudo com tinta. Então hoje eu não vou sujar com verniz. Então agora eu vou ter que misturar esse verniz para aplicá-lo. Então eu vou pegar qualquer coisa. Por isso eu peguei um pedaço de vergalhão. E agora é só misturar assim. E agora eu vou envernizar a primeira parte de baixo, porque se eu envernizar tudo de uma vez, quando eu colocar para secar, vai sujar. E não queremos que o nosso suporte fique feio. E agora eu vou molhar aqui no verniz e agora é só dar as pinceladas. E pronto, a primeira parte já está vernizada. Eu fechei a lata de tinta seguindo essas instruções que tem na tampa. Ficou bem fechada, tirando esse leve amassado que eu fiz na tampa. Então agora eu vou ter que arrumar essa mesa e levar isso para secar no sol. Eu deixei bem equilibrado aqui para não correr o risco de cair. E agora é só deixar secando no sol por algumas horas. E
depois de mais ou menos 4 horas da primeira parte, onde passei o verniz, já está seca. E agora o que eu vou ter que fazer é pegar o pincel novamente e pintar na parte de cima. Está vernizada, ficou assim, porém vou ter que deixar no sol por mais algumas horas. Enquanto seca, aproveita para deixar o like aqui no vídeo e comenta aqui embaixo o que você está achando. E assim ficou o suporte depois de 18 horas secando, mas antes vamos fazer um teste para ver se ele ficou bom ou ruim. Teste 1, o teste das canetas. Para começar, coloquei algumas canetas e lápis no suporte que fiz. Queria verificar se eles ficavam organizados. Fiquei muito satisfeito com o resultado, pois tudo ficou firme e seguro. E esse teste está aprovado. Teste 2, o teste do celular. Em seguida, resolvi testar a parte do suporte destinado ao celular. Coloquei para ver se ele ficava estável e seguro. Fiquei impressionado, pois o suporte é super confiável e não há qualquer risco que o celular caia ou escorregue. Ele ficou bem encaixado, dando a segurança que esperava. Se tiver algum outro tipo de suporte que você gostaria que eu trouxesse um vídeo fazendo, é só comentar, que eu vou ler todos os comentários.